Bom, eu estou com muita vontade de pregar essa palavra para vocês. Aliás, quando eu viajo, eu estudo, eu oro. Eu já escrevi 3 séries de mensagens inteiras. Assim, estou em ponto de bala, não vi a hora de chegar aqui para pregar na igreja Palavra Viva. Até os meus seguidores no YouTube falavam, pastor, quando é que você vai voltar a pregar na igreja? Porque lá se prega diferente. Estou em casa, né? Estou com o meu povo. Uma outra notícia. Marquei a minha bariátrica. Ano de 2020, vocês vão ver o pastor gordinho sumir. Não é doença, é fechar a boca na força. Entendeu? 22 de março, orem por mim, logo depois da conferência, que aí se Jesus me levar, eu já vou para o céu na boa. Não vai levar não, porque eu ainda vou ganhar muita gente para Jesus aqui. Glória a Deus. Gente, nos anos 60 havia um seriado americano chamado The Twilight Zone. A zona do crepúsculo, aquela zona que fica entre o final da tarde e o começo da noite. E essa era uma zona em que o objetivo dela era falar do encontro do sobrenatural com o mundo natural. E alguns dos episódios eram episódios interessantes. Por exemplo, um deles, o indivíduo está comprando numa loja de departamento, ele olha para os manequins e ele começa a enxergar no manequins pessoas. E ele descobre então que pessoas foram sobrenaturalmente aprisionadas naqueles manequins. Um outro episódio, um padre descobre que a vida dele na verdade é um filme. E ele é um protagonista, então ele não sabe qual é a vida real dele, porque a vida que ele acredita ser real é um filme. Um outro episódio fala do indivíduo que está viajando de avião à noite, e quando ele olha pela janela, ele vê um demônio sentado à janela, destruindo o motor do avião. Então as pessoas assistiam aqui, aguardando muito, porque ela mexia com esta coisa do sobrenatural. E dentro de um mundo com uma visão naturalista, onde tudo que existe é aquilo que você vê e toca, esta ideia de uma quinta dimensão, de uma dimensão sobrenatural, mexia muito com as pessoas. E até hoje, os blockbusters, os filmes que mais vendem, são os filmes que envolvem o sobrenatural. Mas para nós que somos crentes, o sobrenatural é absolutamente natural. Nós cremos na existência do sobrenatural, assim como cremos naquilo que nós vemos. Sim ou não? Quantos aqui acreditam que existe um mundo espiritual? Quantos creem na vida após a morte? Quantos creem que neste momento que nós estamos aqui, existem outros seres espirituais que estão nos assistindo? Quantos aqui creem nisso? Pois é, o mundo espiritual é um mundo onde existe uma guerra, um confronto entre 2 reinos, entre o reino de Deus e o império das trevas. A base do reino de Deus é a verdade, a justiça, o juízo. A base do reino das trevas, do império das trevas, é a mentira. E pensando sobre isso, hoje eu quero falar para vocês sobre as 4 maiores mentiras de Satanás. Essas mentiras, ele usa muitas mentiras, mas eu acredito que todo esse sistema de mentiras usado pelo diabo e pelos seus anjos, ele tem a ver com estas 4 mentiras que eu vou apresentar a vocês a partir da reflexão de Gênesis capítulo 3, da queda do homem. Amém? Quantos estão prontos para ouvir? Diga amém, em nome de Jesus. Bom, quantos aqui se lembram da história da queda e da tentação? Não é isso? A queda toda aconteceu porque Deus havia colocado o homem, sua esposa, no jardim do Éden, supria todas as coisas, e de repente
Um certo dia, Satanás entra na história e puxa uma conversa e diz para Eva que ela podia comer do fruto proibido e que ela não ia morrer coisa nenhuma. Ao contrário, o dia que ela comesse, aquele sentimento que ela estaria tendo, até porque foi ele quem colocou, de insatisfação, olha, Deus está sonegando o melhor. Você pode comer de tudo, mas o que é bom mesmo Ele não quer que você coma. E essa historinha aí de que se você vai comer, vai morrer, mentira. Ao contrário, você vai ficar independente, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. E vocês conhecem a história, sabe que daí veio a queda do homem e todos os males que nós enfrentamos. A mentira é o instrumento de Satanás, acredite nisso. O propósito dele não é falar a verdade para você, ao contrário, é fazer com que você acredite nas suas mentiras como se fossem verdades. Mas a primeira mentira que nós podemos extrair aqui desta situação é que você não tem o que necessita para ser feliz. Essa foi a primeira mentira que Satanás contou para Eva. Por que Deus não deixou você comer daquela fruta? Bem a melhor, Ele não quer que você coma. Você já parou para pensar? E certamente, essa árvore que estava no meio do jardim, certamente Adão e Eva passaram inúmeras vezes por ela. Mas foi Satanás quem trouxe a discussão, quem levantou o assunto e disse: a verdade é que Deus não está te dando o melhor. Ele não quer que você seja plenamente feliz. Essa é uma mentira muito usada pelo diabo. Você não tem o que você necessita para ser feliz. Sabe, gente, quantos aqui se lembram daquele jogador, David Robinson? Quantos aqui são mais velhos assim, por volta de uns 50 anos para cima? Quantos assistiam a NBA? Um jogador, David Robinson, vocês vão lembrar, ele jogava no time do Michael Jordan, no Chicago Bulls, tinha um cabelo rosa, era todo maluco, cheio de tatuagem, né? Quando o Chicago Bulls ganhou o primeiro título do Michael Jordan, e o Michael Jordan estava levantando o troféu, o David Robinson conta que ele olhou para aquilo e ele pensou assim: estou eu aqui, 5 carros importados, 2 mansões, com dinheiro na conta mais do que eu nunca imaginei que ia ter, muito mais. E por que é que eu estou olhando para o Michael Jordan e estou pensando assim: mas ele tem muito mais que eu. Tem mais casas, tem mais carros, tem fama. Olha, eu bem que queria algumas coisas que ele tem e eu não tenho. Mas diz que quando ele pensou aquilo, acho que até por conta da amizade que ele tinha com o Michael Jordan, a admiração, ele falou: mas pera lá, por que eu estou sentindo esse sentimento aqui se eu tenho tudo isso? E esse pensamento fez com que ele durante semanas refletisse. Ele descobriu que na vida as coisas materiais jamais poderão trazer plenitude e felicidade. Por mais que ele tivesse, não seria o suficiente. Então Satanás usa como isca a mentira de que você, para ser feliz, você tem que ter mais. Não sou feliz porque não tenho aquela mulher, que não é minha, que é do meu amigo. Eu não sou feliz porque eu não tenho aquele carro, aquela casa, porque eu não recebi aquela promoção. E tudo isso passa a ser uma mentira para que o homem persiga a felicidade através de possuir coisas que ele não tem. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que você desejar progredir na vida, crescer profissionalmente, adquirir coisas, que isso seja pecado. Não é. Uma pessoa que não tem
ambição não progride. O que eu estou falando é fazer dessas coisas o objeto da sua felicidade. Eva tinha, como Adão, tudo o que necessitava. Mas a partir do momento que ela acreditou na mentira do diabo, de que a felicidade dela estava naquela fruta, ou naquele fruto, muitas coisas ruins aconteceram a partir disso. Então, Satanás continua usando essa mentira hoje. Ele continua dizendo que você não é feliz, porque Deus está sonegando algo que você deseja, sonegando algo que você crê que seria o instrumento da sua plenitude. A sequência desse entendimento, ou de acreditar nessa mentira: inveja e ciúmes. Tiago capítulo 3, preste atenção, porque aqui o apóstolo está afirmando literalmente que a raiz dos males humanos vem daí. Ele diz assim: pois aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O invejoso, ele olha para o outro que tem, e ele começa desejando o que ele tem, e acreditando que o indivíduo que tem não merece ter o que tem, e ele que não tem, mereceria ter. A partir do momento, esse sentimento se desenvolve para algo ainda pior. Ele não só deseja o que o outro tem, mas ele deseja que o outro não tenha. E se ele falar, já que eu não posso ter, eu quero que ele não tenha também. E isso gera todo tipo de facção, todo tipo de briga. O próprio apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele vai aprofundar mais no tema quando ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago está dizendo claramente que as pessoas brigam e têm inveja de uma das outras por causa de desejos carnais. Aqui não fala só de sexo, fala de desejos que não são lícitos, porque são desejos de coisas que pertencem a outros. E aí ele continua dizendo: vocês pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ele está até dizendo assim: olha, se você quer alguma coisa, pede para Deus. Não tem nenhum problema de você pedir para Deus, e Deus vai dizer sim ou não. Porque quando você pede para a honra e glória de Deus e para o uso do propósito de Deus, Ele vai te dar. Mas quando você usa para simplesmente desejos carnais, Ele vai dizer não. E o que vier não é dele, é do diabo. Então, meu querido, quando você deseja aquilo que não lhe pertence, deseja a mulher do outro, o marido do outro, deseja a posição do outro, o dinheiro do outro, você está sendo literalmente motivado por uma mentira que te diz que você só é feliz, ou só será feliz, se você tiver o que o outro tem. Essa mentira, gente, acaba também por transformar o nosso sistema de valores. E quando o nosso sistema de valores é transformado, Satanás, ele cria uma lógica onde ele começa a comparar coisas diferentes, como se fossem iguais. Por exemplo, ele iguala dinheiro com sucesso. Não são coisas iguais. Dinheiro não é sucesso, e sucesso não é dinheiro. Eles podem caminhar juntos, mas eles não são iguais. Às vezes eles são até excludentes, porque uma pessoa que ganha dinheiro através de métodos escusos, errados,
a custo de destruir sua família, destruir pessoas. Como é que pode ser sucesso? Quando a conta for apresentada lá na frente. Quando os nossos sistemas de valores mudam, Satanás começa a te dizer que sexo é igual a amor. E muita gente destrói a vida, destrói a sua família. Por quê? Porque está apaixonado, enfatuado por outras pessoas sexualmente. E está dizendo, mas eu estou amando. Não, você não está amando, você está atraído sexualmente por alguém. Quando passar a paixão, você vai descobrir a burrada que você fez. Não são coisas iguais. Satanás passa a comparar poder com propósito. Eu preciso ter poder, eu preciso ter fama, eu preciso aparecer. E aí chama isso de propósito de Deus. Então, quando você adota esse sistema de valores distorcido, você começa a desejar coisas que são fora da vontade de Deus para a tua vida. E essa mentira é que acaba destruindo a destruição numa reação em cadeia. Então é essa mentira que motiva um homem a abandonar a sua mulher e os seus filhos. Essa mentira que motiva o empregado a trapacear para conseguir uma promoção. Que motiva um empresário a roubar os seus clientes. Que motiva empresários a se comprometerem, a se corromperem, a se comprometerem com esse sistema corrupto. Nós vemos o que aconteceu nesse país. Quantos empresários participaram de esquemas de corrupção. Faz com que políticos traiam os seus eleitores. Sabe, gente, mas aqui eu quero deixar claro, a Bíblia também não está dizendo que a ausência de dinheiro traz felicidade. Porque o problema não é o dinheiro. Diga assim, o problema não é o dinheiro. Diga, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é quem você escolhe para o teu porto seguro. Se o teu porto seguro é Deus, o dinheiro deixa de ser o seu senhor e passa a ser o seu servo. E eu quero dizer isso porque hoje a gente percebe no meio da teologia, dos pregadores, aqueles que pregam contra a teologia da prosperidade fazem muito bem, porque é distorcida, mas acabam indo para o outro extremo e apresentando o evangelho como se fosse a teologia da pobreza, como se pobreza fosse virtude. Vejam o que a Bíblia diz a respeito disso. Provérbios capítulo 3, versos 13 a 16. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida, está falando da sabedoria, o alongar-se da vida está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. O que Deus está dizendo é que quando você tem sabedoria, e segundo o próprio livro de Provérbios, o princípio da sabedoria é o quê? Temor a Deus, temor ao Senhor. Se você adquire a sabedoria na esquerda da sua mão, o que está lá? O alongar-se da vida está na sua mão direita. Vai viver mais. Olha para o teu lado, diga, quem tem sabedoria vive mais. E na esquerda, riquezas e honra. Dizendo aqui que todo mundo vai ficar rico. Mas eu estou dizendo aqui que se você andar na vontade de Deus e fizer da sua lei, da sua palavra, a verdade na sua vida, você vai melhorar nos seus relacionamentos. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele disse, você vai ser um pregador da palavra, mas a partir de agora, você vai ser um estudioso. Ontem no Descende eu conheci muitas pessoas que eu conhecia só de ver pelas mídias sociais, pessoas cujo ministério está estourando. Muitos chegavam para mim e diziam, pastor, como você é um homem sábio, como você é um estudioso, eu aprendo com você. E eu falava assim, nossa, a gente não tem
muitas vezes, a noção do que Deus está fazendo com a nossa vida. Mas isso não foi, irmãos, alguma coisa que veio por osmose. Foi a decisão de obedecer a Deus, de estudar a sua palavra, de colocá-la em prática. Amém? Então Deus está dizendo para você: não pense que a tua felicidade está em alguma coisa. Não existe um fruto que vai te dar plenitude e felicidade, mas se você buscar a Deus e colocar Ele no centro da sua vida e andar em obediência, em temor a Ele, esta sabedoria vai fazer com que você tenha a plenitude de vida e ainda a prosperidade na sua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, diga: eu creio. A segunda mentira de Satanás é que você está no controle do seu destino. E eu poderia resumir esta coisa em uma palavra só: orgulho. Olha, se Deus não me dá o que eu quero, então eu vou tomar. Já que Ele não vai me dar, eu vou conquistar por mim mesmo. Aliás, quem decide o meu destino sou eu. Você já viu essa coisa? Isso está cheio, né, nesses ensinamentos por aí. Então tudo começou com um descontentamento, né? Satanás olhou para dentro de si e falou: putz, eu sou o cara. Mas por que eu tenho que ser segundo dele? Eu tenho tudo. Irmãos, e Satanás não era pouca coisa não. A Bíblia diz que nas suas vestes haviam instrumentos musicais. Deus criou os instrumentos musicais para serem vestes de Satanás. Que coisa tremenda isso! Quando fala que ele era aquele que apresentava e que guardava a glória de Deus diante do trono, era ele que era o ministro de louvor. Por isso que Satanás odeia tanto os ministros de louvor. E por isso que tantos ministros de louvor caem quando começam a ter orgulho. Porque esse é o caminho do diabo. E ele então começou a se achar. Ele falou: o quê? Eu não quero ser o segundo, eu quero ser o primeiro. E eu vou tomar o que eu quero. Ninguém vai me impedir, nem Deus. Eu subirei aos céus e colocarei o meu lugar, o meu trono acima do Altíssimo, dentre as estrelas. E quando fala das estrelas, está falando dos anjos. E o poder de persuasão dele foi tão grande que 1/3 dos seres celestiais o acompanharam. Então, do descontentamento veio o orgulho. Do orgulho a independência. Da independência a desobediência. Da desobediência a rebelião. Da rebelião a queda. Agora, eu sempre pensei: mas como assim, gente? Como é que esse camarada teve a petulância de achar que ele podia destronar Deus? Sabe como, irmãos? Ele acreditou na sua própria mentira. Lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 17, a Bíblia diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse comportamento de achar que é mais do que é, a psicologia chama de delusion, ilusão. O cara entra numa neura de achar que ele é mais do que ele é. Isso é comum quando uma pessoa, por exemplo, não tem nada e de repente ganha um pouco de dinheiro. Gente, sabe o Neil Rich, aquele cara que acabou de ganhar dinheiro e fica insuportável? É isso. A pessoa começa a achar que ela é. E isto acaba levando a outras consequências. E ele se esqueceu que ele era criatura e que Deus era o Criador. E ele então começou a acreditar que ele era responsável pelo seu destino. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é responsável pelo seu destino. Sabia disso ou não? E ele, quando se aproxima de Eva, ele fala a mesma coisa.
Você escolhe o seu destino. Que negócio é esse? Não pode comer o que você quer? Come, paga para ver, a hora é essa. Não perde a oportunidade não. Porque se você não pegar agora, vai passar, o cavalo vai passar. Pode comer que você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Porque é Ele que tem que decidir para você. Você vai decidir. E essa mentira fez Eva se esquecer de que tudo que ela tinha vinha de Deus. Há um poema muito conhecido, Invictus, que foi inclusive recitado pelo grande libertador sul-africano, o Mandela, Nelson Mandela. Esse poema é do William Ernest Henley. Eu traduzi para vocês, ele diz assim: do fundo desta noite que persiste, a me envolver em breu e terno espesso, agradeço a qualquer Deus, se algum existe, por minha alma insubjugável. Por ser estreita a porta, eu não declino, nem por pesada mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou comandante da minha alma. Já ouviu ele dizer isso? Isso é citado em muitos lugares. Quando eu me lembrei da citação dele, eu fui pesquisar quem era e descobri o poema como todo. Você não é o capitão do teu destino. Existem muitas coisas que fogem da sua decisão. Um câncer agressivo, uma traição de um companheiro, uma bancarrota, uma situação de guerra, um acidente. Você não controla a sua vida e tampouco a sua morte. Saiba disso. A Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então o homem que acha que pode decidir contra Deus, porque Ele é o Senhor do seu destino, ele é louco. Salmo capítulo 100, versos 3 a 5 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, aleluia. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade, aleluia. Quem reconhece que tem mais do que merece, que apesar de sermos pecadores, Deus nos agracia, não só com o perdão, mas com a sua filiação, que Ele é o nosso provedor, que Ele nos ama. Qualquer coisa que recebemos de Deus, nos alegramos. E a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Quando alguém chega na presença de Deus dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor pode me dar isso que eu necessito. Este é o verdadeiro approaching, a maneira como você deve se aproximar de Deus, grato e humilde, sabendo que nós somos dele, tudo vem dele. Você sabe qual é a maior característica de uma pessoa feliz? Gratidão. Você já viu uma pessoa grata resmungando? Você já viu uma pessoa grata provocando divisão? Você já viu uma pessoa grata brigando com Deus? Ó Senhor, eu estou chateado contigo, o Senhor está me dando muita bênção. Senhor, eu estou cansado dessa situação, do Senhor me dar mais do que eu mereço. Você já viu alguém assim? Pois é, essa é a nossa atitude, querido, lá no céu é assim que vai ser. Porque antes de nós desfrutarmos de toda a eternidade, nós estaremos diante do Senhor Jesus, e lá o nosso coração, nossa vida, nossas palavras, nossas intenções serão totalmente descortinadas, escancaradas diante do Senhor. E certamente haverá choro, arrependimentos por atos cometidos, por atos não cometidos. E a Bíblia diz que o Senhor enxugará as lágrimas.
Então, quando entrarmos na eternidade, entraremos conscientes que estamos lá pela graça. Ninguém mereceu, jamais merecerá. Um coração grato é feliz. A terceira mentira de Satanás é que você está sozinho. Porque sabe, gente, o primeiro sentimento negativo que houve na história da humanidade não foi a inveja, não foi o ódio, foi o medo. E é uma grande ironia, né, do orgulho, da independência. Porque o indivíduo primeiro fala, não, eu sou independente, ninguém vai decidir por mim, eu faço o que eu quero. E aí depois fica morrendo de medo. Ai, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou sozinho? Será que eu estou por minha conta? Tá. Porque quando você escolhe dizer não para Deus, ah não, você não quer fazer minha vontade, então tá bom. Fique à vontade. Então, a despeito das afirmações, né, de autoconfiança, pessoas acabam descobrindo, irmãos, da maneira mais difícil, que nós não somos comandantes dos nossos destinos. Nem tudo que acontece a você, você tem controle. Existem muitas coisas das quais você não tem controle. E quando você descobre isso, vem o medo. Não é isso? Mas por outro lado, quando você descobre que tem um Deus todo-poderoso que cuida de você, você prefere ser conduzido por aquele que vai te conduzir aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. O grande rei Davi, um guerreiro imbatível, descobriu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém, irmãos? É muito melhor a dependência do que a independência. É muito melhor ter um relacionamento com Deus que te ama tanto que quando você erra, Ele te levanta. Quando você peca, Ele te perdoa. Agora, quando você se levanta e diz, eu não quero ser comandado e nem dirigido pelo Senhor, eu sou eu, o meu destino comando eu. Este é um miserável, este é um indivíduo que vai pagar a conta. Porque o que vem como consequência é o medo, é o desespero. Lá em Gênesis capítulo 3, versos 8 a 10, nós lemos isso acontecendo na vida dos nossos primeiros pais. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, nós vivemos numa sociedade independente a Deus. E não é à toa que os nossos jornais televisivos só apontam medo e destruição. É uma epidemia. Pessoas morrendo de medo de tudo, da sombra, do mundo espiritual, da economia, do rotavírus, não, do coronavírus, não, da vaca louca, não, do aquecimento global, não. Num artigo, o autor Michael Christian, ele escreveu sobre essa sociedade que anda com medo, que vive pelo medo. E ele então cita algumas afirmações que provocaram medo ao longo da história. Num artigo que ele escreveu,
chamado Vamos Parar de Amedrontar a Nós Mesmos. Em 1975, a revista Newsweek advertiu que as temperaturas do mundo estavam caindo muito e que dentro de algumas décadas iria faltar comida, porque não haveria colheitas. 10 anos depois, os cientistas estavam falando de aquecimento global. Espera lá, o mundo vai esfriar ou vai esquentar? Não importa, eu estou com medo de qualquer situação. Nos anos 80, aliás, nos anos 60, 1960, ele diz, nós fomos advertidos do perigo da superpopulação. E ele disse que no ano 2030, o mundo ia ter 14 bilhões de pessoas. Mas no final do século XX, o nível da fertilidade caiu pela metade. E nós estamos no ano 2021 com 7 bilhões. Muita gente temeu sem necessidade. A verdade é que a relação entre o medo e sociedades independentes de Deus não é aleatória. É consequência natural. Quem teme ao homem, diz a Bíblia, armas ciladas. Mas o que confia no Senhor, descansa em segurança. Repita comigo, quem teme ao homem, armas ciladas. Mas quem confia no Senhor, descansa em segurança. Quantos aqui estão passando por alguma grande luta? Você confia em Deus? Relaxa, Ele está no controle. Descansa, Ele está no controle. Você quer viver independente ou você quer ter um pai que cuida de você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Diz que o grande Martinho Lutero, certa vez Satanás apareceu para ele acusando. E ele disse para o diabo, nada do que você me disser vai me convencer, porque eu descobri que a salvação é pela graça. Todos os pecados que você está me acusando são verdadeiros, mas já foram pagos por Jesus na cruz. Chegou de madrugada no mesmo dia, pode aplaudir, aplauda o Senhor. Eu gostei da sequência. Na madrugada, o diabo sentou no pé da cama dele. E ele acordou. Diz que ele acordou, olhou o diabo e falou, é você? Virou. Tem muita gente dando ibope pelo diabo. Querido, se você anda debaixo da sombra do Senhor, você descansa em segurança. Então aprenda. Quando você opta por deixar que Deus conduza a tua vida, você vai ter como consequência segurança, confiança, descanso. E aquele que opta pela independência, pela rebelião, vai viver com medo. Medo do futuro, medo da sombra, medo de tudo. A quarta mentira, irmãos, você foi injustiçado. É bem assim mesmo, irmãos. Satanás, ele gosta de provocar armadura. Você sabe que eu li a respeito de um ladrão que entrou nessas lojas de conveniência americanas, tipo um 7-Eleven. E ele entrou numa daquelas máquinas, vending machines, sabe aquelas máquinas que você bota o dinheiro e sai o negócio? Sai o produto? E ele queria abrir, quis arrombar para roubar, e a máquina estava solta, ela acabou caindo em cima dele. Ele se machucou, ele processou o dono da loja, dizendo, onde mostra que não está presa? O camarada não foi culpar o fato dele estar com más intenções em querer roubar. Ele pôs a culpa no outro. E é exatamente o que Satanás ensina a todos aqueles que lhe seguem. Porque depois que a pessoa peca e decide andar fora da vontade de Deus, ela descobre que fez a coisa errada. Aí ela precisa achar um culpado. E no diálogo que Deus teve com
Adão e Eva, começou com Eva. Por que você comeu da fruta? Não, começou com Adão. Adão, por que você comeu da fruta? Ah, foi Eva, a mulher que o Senhor me deu, que me deu para comer. Aí Deus falou para Eva, por que você comeu? Foi a serpente que o Senhor pôs no jardim, que me deu para comer. E se você perguntar para a serpente, por que você está aí? Porque o Senhor me fez cair. Você conhece gente assim? Você conhece esse povo que tem uma cultura do vitimismo? É o mimimi. É a cultura do mimimi. Eu sou assim por causa disso. Ah, foram meus pais, foram meus ancestrais. Foi Pedro Alves Cabral. Por que eu nasci no Brasil e não nos Estados Unidos? E vai. E essa culpa vai indo até chegar em Deus. Então essa é a mentira. E é engraçado. Este é o caminho natural, meu querido. Quando alguém escolhe desobedecer a Deus, o final disso é culpar a Deus. Lá em Gênesis 3 isso está muito claro. Adão culpa a mulher, Eva culpa a serpente, e a serpente culpa a Deus. E você? A quem você culpa pelos fracassos que você teve na vida? Pode incluir seu divórcio, isso pode incluir o seu problema profissional, pode incluir a sua falta de amigos, de relacionamentos duradouros. É muito mais fácil culpar os outros do que a si mesmo. Mas lembre-se de uma coisa: é somente quando você aceita a sua responsabilidade, e a Bíblia chama isso de arrependimento, é que existe possibilidade de cura e de restauração. Amém? Culpar aos outros, diga, culpar aos outros, nos afasta do perdão de Deus. Queridos, o perdão que você precisa já foi conquistado na cruz. É incrível como esta mentalidade está incrustada na vida das pessoas. Muitas pessoas vêm me procurar conselho, e quando eu falo, eu aponto o erro. Seria tão mais fácil dizer, é verdade, eu pisei na bola. Quando uma pessoa fala para mim, chega para mim e diz, pastor, eu fiz isso, escancara o erro, o que eu posso fazer? A não ser dizer, está perdoado, porque foi o que Jesus fez. Agora, quando o cara fala, não, a culpa é do outro. Não, a culpa é do outro. Bom, sem arrependimento, não tem perdão. Isso vale para Deus, isso vale para tua esposa, isso vale para o teu marido, isso vale para o teu chefe, isso vale para as pessoas com quem você convive. Quando uma pessoa chega para mim e admite um erro, a única coisa que eu posso fazer é perdoá-la, porque eu também erro. E quando Jesus nos ensina a orar, é perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu sempre perdoo, irmãos. Sabe por quê? Eu falo para Deus, Deus, vai vendo. Eu perdoo. Eu também quero ser perdoado. Não é lindo isso? Para que culpar o outro? Para que culpar a vida? Para que culpar a Deus? Quando a culpa, na maioria das vezes, é das nossas próprias escolhas. Culpar aos outros, portanto, nos torna escravos do ressentimento. Você sabe que tem uma tribo na África que ela tem como a principal delicacy, tem a principal, vamos dizer, como é que chama? Essas coisas gostosas, como é que chama? Quando você quer comer, por exemplo, um chocolate. Guloseimas. São os saguis. Eles gostam de comer sagui. E sagui é um bichinho esperto. É um bichinho pequenininho. E que fica em cima das árvores e não é fácil de ser pego. Então,
o ser humano é sempre mais inteligente que os animais. Eles descobriram que tinha um jeito de pegar o sagui. Eles pegavam cocos, esvaziavam, tiravam a água, faziam buracos bem pequenos, que desse para os saguis enfiar a mão, e enchiam de amendoim lá dentro. E penduravam nas árvores, deixavam amarrado nas árvores. Os saguis iam lá, enfiavam a mão, pegavam os amendoins. Só que na hora que eles pegavam os amendoins, a mão ficava maior. Aí eles não conseguiam tirar. Que dó, que maldade, né? E ele chegava então com as zarabatanas, e o saguizinho não sabia se ele abria a mão do amendoim ou se ele fugia com a sua própria vida. Quase 100% das vezes ele não queria abrir mão do amendoim e morria por causa disso. Gente que não abre mão de ressentimento é que nem esse sagui, fica preso, é presa fácil para Satanás. Meu irmão, deixa o amendoim, vai embora, deixa o amendoim que fizeram contra você. Deus tem coisa melhor para você. Amém? Aplauda o Senhor. A falta de perdão é uma armadilha, não importa o que a pessoa tenha feito. Mas pastor, como é que eu posso perdoar essa atrocidade? Perdoa por você, meu irmão. Segue adiante, vai ser feliz, porque Deus te ama, amém. Ah, mas essa pessoa eu amei, eu dediquei a minha vida a dela e ela fez isso para mim. Deixa o amendoim e vai embora. Essa é uma grande armadilha, essa é a estratégia de Satanás. Ele começa querendo te levar a desobedecer a Deus, dizendo: você não é feliz porque Deus não te dá o que você quer. Depois ele vai além e diz: olha, você pode ser independente de Deus e pode ser muito feliz. Você comanda o seu destino. Você é o senhor do seu destino. É o comandante do seu destino. E aí vai mais. Isso gera medo, gera ressentimento, gera culpa para Deus. Pessoas ressentidas com Deus não se arrependem e não podem viver uma vida de relacionamento com Deus e com ninguém. Pode ter certeza disso. Pessoas com feridas na alma que não são tratadas são pessoas que destroem todos os relacionamentos. Então eu estou dizendo aqui, Deus está dizendo para você: há uma provisão de Jesus na cruz para você. Se você foi o autor do pecado, Ele já pagou o preço. Mas se você foi o receptáculo, se você foi o objeto do ódio, do erro, da violência de alguém, solta o amendoim e vai embora para a liberdade, porque foi para Cristo, para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer: eu quero viver assim. E eu termino esta palavra dizendo: o nosso Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela pode ser o antídoto para o sofisma, para a mentira, para aquele engano de você acreditar que a tua felicidade está em outra coisa, ou em outra pessoa que não seja Deus. Conhecereis a verdade sobre si mesmo, sobre os seus problemas, sobre as suas almas, sobre as suas feridas. Eu me lembro que quando a minha mãe morreu, minha mãe era a segurança de amor que eu tinha. E eu nunca escondi de ninguém que eu tive muita dificuldade no meu relacionamento com meu pai. Eu achava que meu pai não me amava, eu achava que ele amava mais a minha irmã do que a mim. Porque eu era menino, e a gente tinha 1 ano e 2 meses de diferença, eu e minha irmã, e a gente brigava e eu batia nela, e eu apanhava do meu pai. Essa foi a nossa história.
Acho que eu não me lembro de ter um dia que eu não apanhei do meu pai. Acho que se ele não apanhei é porque ele estava viajando. Mas aquilo criou uma série de coisas dentro de mim. Eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu fiquei tão voltado para aquela coisa que nem eu me aguentava. Você já sentiu assim? Eu não estou me aguentando. Eu olhava no espelho e falava, que droga, meu. Toma a tua linha, rapaz, você tem 40 anos. Você tem uma igreja para cuidar, que fica com esse mimimi aí. Eu fui procurar uma psiquiatra, falei, eu preciso de ajuda. Me deu um antidepressivo, eu tomei por 1 ano. E aquilo me ajudou a sair do problema. E ao mesmo tempo eu fui buscar Deus. Deus usou pessoas para me abençoarem, para me amarem, para cuidar de mim. A partir daquele momento, um ano depois eu deixei o antidepressivo, não precisei mais. Mas eu descobri o quão funesto, quão maléfico é você viver debaixo de uma mentira de que você é infeliz por causa dos outros. E a partir do momento que eu comecei a buscar em Deus, a paternidade em Deus, eu descobri que meu pai era um homem maravilhoso, e que ele não era aquele monstro que eu via que ele era, e que na verdade Satanás era o culpado. Querido, você tem que culpar alguém, culpa o diabo, não a Deus, porque Deus te ama. Eu sei os planos que eu tenho para você, que são planos de paz. Deus tem o melhor para você. Aliás, Ele já deu o melhor, e o melhor é o seu filho. E se Deus não poupou o seu próprio filho, como eu, juntamente com Ele, não nos dará todas as outras coisas? Querido, você pode ser plenamente feliz na pessoa do Senhor, amém? É Ele que é o motivo da nossa alegria. Ele é o nosso Salvador, é o nosso provedor, é o nosso melhor amigo, é a nossa esperança, é para onde vamos. Não acredite nas mentiras do diabo. Não são as coisas que vão te dar plenitude e satisfação. Não são os outros que são culpados pelos seus fracassos. Ainda há tempo. Ainda há tempo para você abandonar o amendoim e tirar sua mãozinha dessa cumbuca e ser livre. Ainda há tempo para mudar de vida em todas as áreas, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Sabe, gente, eu aprendi uma coisa, que quando a gente quer algo, a gente tem que batalhar por ela. Durante muitos anos, eu acreditei que eu era uma pessoa que não gostava de estudar. Mas o dia que eu falei, eu vou ser um estudioso, e decidi, isso aconteceu na nossa vida. Comecei a estudar italiano agora, é claro, eu já tive muito contato, ouvi, mas não falava italiano. Estou estudando todo dia. Estou parlando così bene, dona Pina. Adesso parlerò solo in italiano com lei. Estou me preparando para predicar em italiano. Ando in Itália, vado in Itália em julho. Vou pregar só italiano lá. Estou ralando, claro. Sei que eu não vou pregar sem erro, mas eu não estou nem aí. Quem não se lança, não conquista. E eu quero dizer algo para você. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Se prepara, para de se culpar, para de olhar para o passado, olha para frente, olha para o futuro, anda na verdade, porque a verdade vos libertará. Essa é a vocação de Jesus, de ser o libertador do mundo, de ser o libertador da tua alma. Mas você precisa se arrepender, romper este ciclo maligno de acreditar que existe felicidade em outro que não seja Deus, amém? O problema não está no fruto. Provavelmente o fruto era muito bom. O problema está em acreditar que Ele daria felicidade e plenitude sem a aprovação de Deus. O que é bom para o outro pode não ser bom para você. Aprenda
amar o que Deus te deu. Eu amo a minha esposa, e ela me ama, gordo e careca. Daqui a pouco só careca. Mas a gente vive bem demais. Eu quero até contar uma anedota que não estava no programa, mas acho que cabe aqui. Diz que o gaúcho, tem algum gaúcho aqui? Gaúcho gosta de falar que é macho, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, tchê, só tem homem. E não sei o que lá, porque lá o negócio aqui é assim, nós somos homem. Aí o mineiro falou, lá em Minas nós temos... E a gente vive bem. Esse foi o gaúcho que me contou, está lá atrás. Acho que eu não contei direito, né, gaúcho? Mas é por aí. Meu amado, ande na verdade. Nós estamos vivendo num tempo onde o maior ataque de Satanás é contra a verdade. A era pós-modernista. O mundo está querendo fazer você acreditar que as causas dos males humanos é a visão judaico-cristã. É a verdade do Evangelho. Não acredite nisso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Feche os seus olhos.